Vamos agora falar sobre o Advento. Esse é o assunto dessa nossa semana também e o nosso quadro Dúvidas de Fé. Agora, antes da gente falar sobre o Advento, eu queria falar duas coisas, aliás. Primeiro, parabéns ao senhor, Obrigado. viu? Hoje é aniversário sacerdotal do Padre Henrique. 2 anos? Isso, 2 aninhos. Que chique, padre. Que bom que o senhor está aqui conosco comemorando esse dia com a gente. Pois é um dia de muita alegria. A minha mãe veio celebrar comigo. Daqui a pouquinho, gostoso. às 9 horas da manhã, vou presidir a Santa Missa aqui no Santuário Nacional e agradecer a Deus, né? Vocação é esse chamado de Deus que nos conduz para a felicidade e eu estou muito feliz nesse início de caminhada. E no domingo, foi o primeiro domingo do Advento, né? Mas antes teve a inauguração do presépio no sábado, que o senhor também estava aí tomando a frente, cuidando desse presépio. Sim, o presépio esse ano foi montado em frente à ala norte, a ala que está sendo preparada para receber o acabamento, né? E no jardim a gente encontra então esse presépio que nos ajuda a preparar para esse tempo tão especial que é o Natal, a vinda do Senhor. E nós fizemos este presépio pensando em 3 aspectos do nascimento de Jesus, conforme a palavra de Deus nos fala. O primeiro deles é a hospedaria fechada, não havia lugar para Maria e José lá, então eles vão para um lugar à parte, um lugar afastado, aliás, um lugar onde os animais dormem, se alimentam, que é o estábulo, né? A estrebaria, exatamente. E um terceiro ponto que a gente colocou e quis enfatizar foi a viagem dos Reis Magos. E a gente vai perceber que os reis não estão lá junto com Jesus, com Maria, com José, mas estão a caminho e inclusive estão acampados, né, representando justamente essa viagem que fizeram ao encontro do Senhor. Aliás, padre, a gente quer, né, não só parabenizar o senhor também por todo esse projeto, vamos dizer assim, do presépio, mas é claro, parabenizar porque é sempre importante a gente mostrar o ser humano. Eu sempre falo que o ser humano ele é muito visual, ele precisa ver as coisas acontecerem e o presépio não é nada mais do que isso, refletir a cena do nascimento de Jesus, e é sempre bom a gente poder ter presépios como esse para poder fazer com que o nosso romeiro que vem aqui também veja e se reflita essa cena, esse cenário. Exatamente. E algumas pessoas perguntaram para a gente qual a necessidade do santuário fazer um segundo presépio, já que a gente já tem um presépio que fica o ano todo ali ao lado do estacionamento para visitação. Então, este presépio traz justamente essa proposta de refletir sobre a vinda do Senhor sob um aspecto diferente, né? Então, cada ano a gente tem uma proposta nova, levando todos os fiéis romeiros que passam por aqui a se preparar para o Natal com intensidade, com todo o coração. E a inauguração do presépio no sábado não foi por acaso, óbvio, foi antes aí do primeiro domingo do Advento. E a gente quer convidar você para também no nosso quadro Dúvidas de Fé agora entender um pouco mais a respeito deste tempo, deste período que a igreja prepara a gente para o nascimento do menino Jesus. E para isso eu convido você para abrir aí a sua Bíblia no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que será o versículo que nós vamos ler agora, e é ele quem vai nortear aí o nosso quadro Dúvidas de Fé. Padre, o senhor, por favor, pode ler para a gente. E tu, Belém, Éfrata, embora sejas pequena entre os milhares de Judá, de ti virá aquele que governará em Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Padre, a gente pensa, cada vez que a gente pensa em montar o presépio, ou eu pelo menos, penso em montar o presépio na minha casa, em montar todo o Natal, cada momento que eu vou fazendo esse enfeite de Natal, eu vou rezando e vou pensando, realmente buscando neste passado aqui também, em tempos antigos, essa história que vem também trazendo pra gente esse momento. Sim, a celebração do Natal, ela é sim a memória do nascimento de Jesus há mais de 2000 anos, mas também nos conduz a refletir, quer nos trazer para trazer o nosso coração, trazer cada um de nós para essa realidade de Jesus que nasce e renasce na nossa vida a todo momento, a todo instante. E nesse final de semana eu refleti ainda na celebração
eucarística que eu presidi justamente sobre essa volta de Jesus, essa vinda de Jesus ao mundo em 3 momentos. Há 2000 anos atrás, com o nascimento, como nós vimos na representação do presépio, Jesus que volta a todos nós, a todo momento, a todo instante, na pessoa do irmão. Como é importante nós vermos também essa vinda de Jesus e um terceiro momento que é a volta de Jesus. Jesus voltará no final dos tempos, assim a igreja nos ensina, assim a palavra de Deus nos ensina e é preciso que a gente esteja preparado, por isso que este tempo ele é conhecido como o tempo da vigilância. Aliás, eu ia perguntar justamente o que é o advento, o que significa esta palavra? Advento é este tempo de espera, este tempo de aguardar, é um tempo de esperança. Eu acho que esperança é uma palavra que consegue transmitir ainda mais o que vem a ser o advento. Este tempo que nos convida a olhar para dentro, a analisar a nossa vida, conseguir enxergar a mão de Deus sobre nós, este Deus que tudo faz para que a gente se sinta amado. E Santo Afonso ele vai dizer que Deus se enlouqueceu no seu amor e é por isso que ele desce a nossa condição, se fazendo homem, se fazendo um de nós. E a gente vai começar então o nosso quadro Dúvidas de Fé. Vamos saber aí quais são as perguntas que vem chegando para a gente. Tem gente que tem dúvidas aqui, não é? Então vamos ver quais são as perguntas que estão chegando pra gente agora. É a Maria Júlia, que está aqui junto conosco, ela mandou uma mensagem via WhatsApp pra gente, padre. Bom dia, Bianca e toda a equipe. Minha singela decoração, mas com grande amor, aguardando o nascimento do menino Deus. Preparamos a nossa casa e também a nossa casa interna, nosso coração, para que Jesus chegue num ambiente terno e com muito amor. Feliz Natal! É bonito a gente ver, né, padre? As pessoas se preparando internamente. Aliás, esse é o propósito também do tempo do advento, né? Com certeza. E a dúvida que ela mandou pra gente é a seguinte: quando começa e quando termina o tempo do advento? Certo. De forma bem objetiva. Como é marcado o tempo do advento? A partir do Natal. Natal é sempre no dia 25 de dezembro, não há outra data. Então, a partir deste dia, são marcados 4 domingos anteriores, que são os domingos do advento, este tempo de preparação. Normalmente vai coincidir com a 33ª ou 34ª semana do tempo comum. Então, ele começa com o final do ano litúrgico, esse tempo comum, e termina com o nascimento do Senhor, o tempo do Natal. O senhor falou que tem aí também tem o 33º ou a 33ª ou a 34ª semana do tempo comum. Ou seja, o tempo comum ele tem essa possibilidade de se estender uma semana a mais ou de diminuir uma semana. Mas o advento não, são sempre os 4 domingos. São sempre os 4 domingos, porque existe essa variação de uma semana a mais ou uma semana a menos. Justamente por causa da contagem do tempo. E como a gente não tem a precisão do dia 25 cair sempre no mesmo dia da semana, vai acontecer que, por vezes, os dias que antecedem o Natal, na preparação, nesses 4 domingos do Advento, eles não vão ser os 28 dias, se fossem 4 semanas exatas, né? 7 dias na semana, 4 vezes 7, 28. Então, mas não existe essa precisão justamente porque há anos que o Natal vai cair na segunda-feira, logo após o domingo do Advento, o 4º domingo. Então, a gente tem aí o encolhimento deste tempo. Né? Então, mas são sempre 4 domingos. Entendi. Você está acompanhando aí o Bem-vindo Romeiro, estamos no nosso quadro Dúvidas de Fé, falando sobre o Advento. E eu quero saber uma coisa, padre, tem muita gente que às vezes, por ser também o tempo do Advento, da cor roxa, já logo se associa também, dizendo que o Advento é um tempo penitencial. Isso é real? Sim, é um tempo penitencial no sentido de também ser aconselhado pela igreja, ser indicado pela igreja, a prática da penitência como uma preparação. O Natal, contrário do que muitas vezes a gente imagina, né, não é somente esse momento da alegria de uma celebração passada que aconteceu, de um evento que aconteceu há 2000 anos atrás, que é o nascimento de Jesus. Mas como a gente já disse, é essa vinda de Jesus que acontece constantemente na nossa história.
o Natal nos convida a refletir sobre Deus que desce à condição humana, assumindo a nossa carne, mas não de uma forma, não com ostentação, mas com simplicidade, na pobreza. Jesus nasceu não num berço de ouro, não num palácio, mas numa estrebaria, né? Foi colocado numa manjedoura, no lugar onde os animais comem, justamente para nos ensinar a simplicidade, para nos ensinar que o caminho para Deus é um caminho simples. E é por isso que a penitência, é por isso que esse exercício espiritual vai nos ajudar a refletir sobre o que é essencial na nossa vida. Mas existe uma diferença da penitência do tempo do Advento para a penitência do tempo da Quaresma. Há, inclusive, algumas paróquias, dioceses que assumem como cor litúrgica não aquele roxo forte, mas o roxo um pouquinho mais claro, justamente para mostrar a diferença entre uma coisa e outra. Porque o roxo quaresma, né, como a gente tem até as quaresmeiras, né, as árvores com aquele roxo bem forte, quer nos ajudar e quer nos propor a conversão em preparação para a celebração de um mistério que é da Páscoa, que é a passagem, que é a ressurreição do Senhor. Já este tempo de conversão e as penitências que nós fazemos neste tempo agora do Advento, quer nos ajudar a compreender a encarnação, Deus que desce, Deus que vem. Então é um tempo de uma espera feliz. Não é tempo da gente, como diz a palavra de Deus, rasgarmos as vestes e jogarmos cinzas nas cabeças, né? Porque isso aí é próprio do tempo da Quaresma, né? Esse olhar interior, mas reconhecendo essas nossas mazelas. E padre, como é que funciona a liturgia também neste período do Advento? Ela tem uma diferença? Com certeza, Bianca. A liturgia, sobretudo a liturgia da palavra, ela vai nos direcionar justamente para compreender o mistério da encarnação. Jesus que já é anunciado, o Messias que é anunciado desde o Antigo Testamento por todos os profetas, Jesus que é esperado por Israel, justamente para vir salvar, libertar o seu povo, trazer uma vida nova. E a espera deste Messias, ela é contemplada então pelos profetas. Nós vamos acompanhar nas leituras, sobretudo na primeira leitura da missa aos domingos, este link da palavra de Deus do Antigo Testamento com o Novo Testamento. A gente tem o Antigo Testamento falando da vinda desse Messias, deste servo de Deus que vem para nos libertar, mas a gente tem no Novo Testamento a concretude disso, a realização disso tudo em Jesus, como nós acompanhamos no domingo ontem, né? Padre, obrigada, viu, pela presença aqui conosco hoje, por contar um pouquinho também desse tempo do Advento, essa preparação realmente para esse tempo. Obrigada, viu? Obrigado você, Bianca. Obrigado a todos que já me felicitaram nesse dia. Deus abençoe a todos. Contem com as minhas orações e peço as orações de quem nos acompanha sempre para que a gente seja fiel a essa missão. Claro.